Olá, mais uma vez estamos aqui agora no 4º dia da nossa semana, o que estou ensinando aos nossos filhos. E hoje o tema é o que estou ensinando aos meus filhos sobre prudência. Mais uma vez eu tenho aqui o convidado especial dessa semana, meu marido, Diego, pai dos meus 3 lindos filhos. E ele está aqui para compartilhar. Mais uma vez a gente vai conversar, né, amigo? Sobre prudência. Dá boa noite, pessoal. Bom dia, uma boa dificuldade. Aliás, eis mais uma dificuldade, né? É, porque dificuldade na vida de pai e mãe é o que não falta. Mas graças a Deus nós somos muito bem assistidos. O Senhor Deus é conosco. E como prometeu o Senhor Jesus lá em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, de fato Ele está. E graças a Deus por isso. Então, nós temos toda a ajuda de que precisamos e muito embora seja muito difícil. Sem pena, sabia? Deixa eu chegar mais perto de você. Graças a Deus a gente... Hoje eu vou sem pena, sabe por quê? Porque hoje a gente vai começar pensando nos nossos pecados. Apesar da gente estar falando do que é que a gente deve ensinar ao filho, a gente já discutiu ao longo desses primeiros vídeos que o nosso exemplo e a forma como nós tratamos o nosso próprio coração, ela influencia diretamente no que a gente ensina para os nossos filhos. Então a gente hoje, ao falar de prudência, eu já vou começar logo falando das coisas que não são prudência. Digamos que opostos à prudência. E eu vou começar falando pelas coisas que geralmente os adultos erram. Nós, pai e mãe, costumamos errar. A primeira delas, que muitas vezes manifestam a falta de prudência, é a tomada de decisão. Rapidinho, só antes da gente começar propriamente, né, deixar logo aqui uma indicação de leitura. Provérbios. Leiam Provérbios. Extremamente prático. Leiam Provérbios. Ali é a sabedoria ensinando seu filho. A figura como se fosse de uma mãe, de uma mulher, a sabedoria, ensinando seu filho, seu infante. Leiam Provérbios. Que Deus abençoe. Agora vamos lá, né? Não adianta fugir, não. Vamos falar sobre a necessidade de prudência e o que é a prudência à luz da Bíblia na tomada de decisão. Algo que na vida familiar a gente vive constantemente, né? Em todo tempo a gente precisa tomar decisão. Em todo tempo a gente precisa escolher caminhos. Em todo tempo a gente precisa decidir o que fazer, o que deixar de fazer, como fazer, por que fazer. Tudo isso deve ser feito com prudência. É interessante porque o livro de Provérbios, que você citou, constantemente vai usar o termo prudente, chamar alguém de prudente, querendo dizer que é alguém justo, que é alguém que crê no Senhor Jesus. Ele associa a noção de prudência a uma vida de acordo com a sabedoria bíblica. Exatamente. É por isso que ele chama este prudente de sábio. Sábio. Exatamente. E hoje tantas pessoas querem ser sábias, né? Tantas pessoas desejam a sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor Deus. A verdadeira sabedoria, ela é uma dádiva. Ela é um presente dado pelo Senhor Deus ao homem. Isso leva a gente para o primeiro vídeo, né? O vídeo que a gente estava aqui, que você veio aqui conversar comigo também, que fala que tudo vem da Bíblia e tudo a gente precisa buscar na Bíblia. Então a prudência é mais uma coisa que a gente precisa tirar da Bíblia, porque só é prudente aquele que é sábio, e só é sábio aquele que conhece a Bíblia e vive segundo o que ela ensina. E para a gente não ficar só nessa tautologia, né, de que o prudente é sábio e o sábio é prudente, a gente deve entender que o prudente, o chamado homem sábio, é aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica. O Senhor mesmo colocou nesses termos, né? No final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, ele exemplifica a figura desses dois homens, né? O homem prudente, aquele que ouve as palavras do Senhor Deus e as pratica, é comparado àquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. E essa rocha não se refere tão somente ou simplesmente ao solo, ao lugar
daquela edificação, mas essa rocha é uma alusão direta a ele mesmo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, o homem chamado sábio, o homem chamado prudente, é aquele que é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E então vem as intempéries, né? Vem as águas, a chuva, as águas sobem e os ventos dão com força sobre aquela construção, mas a construção permanece rígida, a construção permanece de pé e não cairá, porque o seu fundamento é a rocha. E, a contrário senso, aquele homem que é chamado nécio, é chamado de imprudente, aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, ele é comparado pelo próprio Senhor Jesus a alguém que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre um fundamento instável, diferentemente da rocha eterna, da rocha que não é de modo nenhum abalada, que é o Senhor Jesus Cristo. Este resolve construir a sua casa em um solo extremamente instável, em um solo sedimentar, enfim, e vem as intempéries, né? Vem a chuva, as águas dos rios sobem, os ventos dão com ímpeto contra aquela construção e finalmente a construção rui, a construção vai à ruína, e diz o Senhor Jesus, grande é a sua ruína. Portanto, nós precisamos ser prudentes para então ensinarmos os nossos filhos para que eles também o sejam. E o grande detalhe aqui está em que nós não os ensinaremos para que eles sejam prudentes como nós. Nós não somos a referência. A Bíblia é. O Senhor Jesus é a referência. A Escritura é a referência. Então, portanto, nós temos o grande privilégio de ensinarmos pelo exemplo para levá-los à Escritura, para apontarmos para o Senhor, para apontarmos para aquele que de fato é a referência e detalhe, aquele que jamais os decepcionará. Porque nós, os pais, somos pecadores. Então nós vamos errar com os nossos filhos. Infelizmente, nós vamos pecar contra os nossos filhos, que a rigor, sendo os nossos filhos, filhos da aliança, como diz a Escritura, como nos ensina a Escritura, filho de crentes, são filhos da aliança, senão a Escritura não os designaria como santos. Embora assim o seja, na verdade, quero dizer que, por conta de assim o ser, eles são nossos irmãos, os nossos filhos, em relação ao Senhor Deus, são nossos irmãos. A princípio, são nossos irmãos mais novos. E nós fomos colocados pelo Senhor Deus em relação a eles como autoridade. E eles foram colocados pelo Senhor Deus em relação a nós como pessoas que estão debaixo de autoridade, precisam de ensino, precisam, enfim, serem ensinados para que venham a ser prudentes, para que aprendam a respeito do Senhor, para que então vivam de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu em sua palavra, na Escritura Sagrada. E me refiro especificamente à lei moral. Nós não podemos olvidar. O Senhor estabeleceu todas as coisas e nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, lá no verso 10. Essas boas obras o Senhor Deus preparou de antemão para que nós andássemos por elas. Então, é necessário que nós ensinemos os nossos filhos para que eles sejam prudentes, como prudente é o nosso Deus. Não como prudentes somos nós, ou como prudentes sejamos nós, porque nós não somos a referência. A referência é o nosso Deus. Nós somos como que luzeiros, como que aqueles que apontam para a Escritura. E o nosso papel é conduzir os nossos filhos, levar os nossos filhos à Escritura, para que da Escritura eles estejam radicados. E a comparação que é feita pelo Salmo em relação aos pais, né? Os filhos, eles são como flechas na mão do arqueiro. Então nós precisamos ser bons arqueiros, precisamos ter os braços adestrados, para que então nós acertemos o alvo. E aqui está o fato de não pecar. Pecar é uma palavra grega que enuncia errar o alvo. E nós, como bons arqueiros,
precisamos estar treinados na Escritura, precisamos estar devidamente fincados na Escritura, abalizados na Escritura, fundamentados na Escritura, para que não erremos o alvo. E, detalhe, se nós errarmos o alvo, a flecha são os nossos filhos. Então, eis aqui uma questão fundamental, uma questão que aponta para a eternidade, diz respeito ao futuro eterno dos nossos filhos. Então, que responsabilidade. Graças a Deus, a graça, a misericórdia da parte do Senhor, nosso Deus, para conosco, pais, falíveis, pecadores. E aí, um detalhe interessante é que eu acho que dos temas que a gente tratou até agora, esse é o tema que a gente ensina mais com o exemplo. Por quê? Porque a prudência e a sabedoria, ela vai se manifestar nas coisas do dia a dia. Em todas as coisas, em todas as áreas do nosso dia a dia. E a criança, ela ainda não é responsável por tomar decisão, ela ainda não é responsável por sustentar a casa, ela não é responsável por tomar determinadas atitudes, por tomar determinadas providências que são diretamente, que são determinantes, e que a prudência é determinante. Então, nesse caso, a criança vai aprender pelo exemplo dos pais muito mais do que pela correção e direcionamento. Embora, obviamente, a gente vai ensinar, vai dizer, minha filha, você precisa tomar decisão. Quando eu lhe disser que você não pode fazer isso, quando eu lhe explicar a consequência, você está decidindo e você decide desobedecer, por exemplo, você está sendo imprudente. Você sabe qual é o problema, você sabe qual é a consequência e escolheu fazer assim mesmo assim. Então, obviamente, você vai poder instruir. É possível ensinar a prudência diretamente na vida da criança. Mas eu acredito que, de uma maneira geral, os pais eles vão ensinar pelo exemplo. A criança vai aprender como se portar na vida pelo que os pais ensinam na prática e pelo que os pais ensinam na Bíblia. E eles vão guardando. Isso é o que eles vão armazenando. Eu me lembro do livro do Ted Tripp, do Pastorinho no Coração da Criança, que ele diz que ele sempre gostou de ensinar o livro de Provérbios aos filhos, e à medida que eles foram crescendo, ele viu que eles foram começando a ser capazes de tomar decisões corretas porque eles conheciam os princípios bíblicos. Então eles já sabiam que não deveriam fazer amizade com uma pessoa fofoqueira, por exemplo. Porque o livro de Provérbios, a Bíblia nos adverte contra isso, nos diz qual é a consequência de você ser amigo de alguém fofoqueiro. Então, a criança meio que, a prudência vai ser aquele arquivo que ela vai fazendo com os preceitos bíblicos para ser capaz de pôr em prática à medida que ela vai crescendo e surgindo as necessidades de tomar decisões próprias. Sem dúvida. É assim como você trouxe para a conversa, né, o pastor Tripp, eu gostaria também de trazer o pastor Heber Júnior, por meio de um livro também, né? O livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Então, a gente precisa ter em mente a vontade preceptiva do Senhor, a vontade de preceitos, a vontade estabelecida, revelada na Escritura Sagrada, porque, como a gente aprende em Deuteronômios 29, aquilo que está revelado a nós pertence. Então, o Senhor Deus nos deu a revelação. O Senhor Deus nos deu a sua vontade de preceitos, a sua vontade preceptiva. Sim. Toda a vontade do Senhor está revelada na Escritura Sagrada. E exatamente por isso, não nos cabe conjecturar, não nos cabe tentar descobrir, não nos cabe, enfim, tudo que tentar precisa saber tá dito, né? a respeito da vontade decretiva do Senhor, Sim. a respeito da vontade de decreto. E tem mais um detalhe. O Senhor ele não vai fazer isso. Primeiro, porque ele não prometeu, e segundo, porque ele disse como ele faria. Se você pegar a sua Bíblia e for lá em Hebreus, no capítulo 1, ele diz que nesses últimos dias, período compreendido entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda, ele nos falaria por meio do Filho. E o Filho está revelado na Escritura. Na verdade, o Filho é a expressão exata do Senhor.
O Filho é a expressão exata da majestade do Senhor. Portanto, o Filho está revelado na Escritura, como diz mais nada. João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, ele estava no princípio com Deus, tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, há necessidade de que nós nos voltemos para a Escritura, nos debrucemos sobre a Escritura e, a partir dos princípios extraídos da Escritura, tomemos decisões. E essas decisões certamente serão prudentes. Por vezes, essas decisões elas nos trarão dividendos aparentemente ruins. Por quê? Porque são decisões contraculturais, são decisões contra o curso deste mundo caído, contra o curso deste mundo que jaz no maligno e caminha a passos largos para a condenação. Então, são decisões contrárias à lógica cultural vigente. Obviamente, muitas vezes nos trarão dividendos ruins. No entanto, serão decisões, obviamente, ruins aos olhos do mundo, mas são decisões sábias, são decisões prudentes. Por isso, boas. E a bondade dessas decisões está no fato de que nós devemos preferir sofrer o dano, nós devemos preferir experimentar o ostracismo, nós devemos preferir experimentar qualquer tipo como é que eu posso dizer assim, qualquer tipo de investida contrária, porque para nós deve valer muito mais escolher não pecar, portanto, escolher... Do que ganhar qualquer outra coisa, né? Fazer a vontade revelada do Senhor Deus do que qualquer outra coisa. Porque nós já temos o grande prêmio, nós já temos enfim, a salvação, nós já temos o Senhor, nós já temos garantia de vida eterna e, detalhe, a morte que causa temor a tantas pessoas, hoje, ela joga no nosso time. Porque pela morte nós somos levados ao Senhor, nós somos levados à presença do Senhor, somos levados a descansar no seio de Abraão, somos levados a experimentar de uma forma antecipada, digamos assim, aquilo que nós experimentaremos plenamente quando o Senhor Jesus retornar, porque aí em conjunto toda a igreja será finalmente glorificada. Enfim, serão dias maravilhosos. Então, não devemos temer absolutamente nada. Nós devemos temer ao Senhor, como diz o Senhor Jesus Cristo em João, no Evangelho de João. Nós devemos temer ao Senhor, porque Ele, o Senhor, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer perecer no inferno tanto o nosso corpo quanto nossa alma. Portanto, não devemos temer aqueles que só nos podem fazer mal ao corpo, mas não podem fazer nada a respeito da nossa alma, do nosso destino eterno, que em Jesus Cristo está selado. Aleluia. Amém. Mas olha, a gente fechando aqui a ideia de que nossa vida precisa ser uma vida prudente para que nossos filhos aprendam sobre prudência, tem um aspecto que eu queria destacar, que é um aspecto que é muito forte. Eu acho que é a questão que a gente precisa trabalhar mais diretamente na instrução da criança em relação à prudência, é a impulsividade. Toda criança é impulsiva. É como se ela E muitos adultos também, né? É porque tem muito adulto que não foi ensinado a ser prudente quando era criança. Tem a criança que foram até ensinados, mas ainda estão aprendendo. Continuam querendo ser impulsivos, né? A criança é como se ela tivesse todos os desejos aflorados, né? E a gente precisa ensiná-los a conter, a tratar esses desejos, a lidar com esses desejos de forma prudente. A impulsividade nada mais é do que você buscar desenfreadamente, sem pensar nas consequências, aquilo que você quer. Em verdade, é como se nós, ou melhor, a criança, ou nós os seres também, humanos, né, de forma geral, nós transformássemos nossos desejos em necessidades. Então, há que se fazer uma separação. Nosso desejo vira o motor de nossa ação, por isso é impulsivo. E, consequentemente, ele se transforma em um ídolo. Sim. Consequentemente, ele se transforma em um ídolo se ele nos faz dispostos a pecar para chegarmos a obter aquilo que desejamos e que, eventualmente, tenhamos transformado em necessidade. Sim. Isso virou um ídolo do nosso coração
e nós precisamos deitá-los, nós precisamos lançá-los fora, jogá-los abaixo, porque aquele que reina em nosso coração é o Senhor da glória. Mais uma vez, a gente faz o paralelo da prudência com a sabedoria, da prudência com o ser justo diante de Deus, com cumprir a palavra de Deus, né? Você vê que o oposto da imprudência nesse caso é uma idolatria. A impulsividade é você valorizar mais aquele desejo que você quer realizar do que a obediência a Deus. Uma idolatria clara. E aí a gente precisa intervir. Toda criança é impulsiva. Toda criança é inconsequente. Talvez vá variar qual é o desejo específico. Cada uma vai ter um diferente. Mas toda criança é impulsiva. Todas elas precisam ser ensinadas sobre as consequências do que ela está fazendo, sobre as motivações corretas para a gente agir. Isso deve ser feito de forma direta, instruindo cada um deles naquilo que é necessário. Então, a gente começou dizendo que a prudência vai ser aprendida pelo exemplo, mas em relação à impulsividade, a gente precisa instruir diretamente. A gente precisa estar atento, porque a criança ela é movida por seus próprios desejos. Ela luta ardorosamente, ela faz tudo o que puder para realizar aquele desejo que ela tem. E se a gente não ensina ela a conter esses desejos, ela vai crescer sendo uma pessoa imprudente. E diz a Escritura em Provérbios que se ela não for afastada desse caminho pelo ensino, ela dará no inferno. Sim. Então, mais uma vez aqui a gente retorna ao destino eterno dos nossos filhos. O objetivo real e final de tudo que a gente faz precisa com pai e mãe, se preocupar com isso, porque nós nos preocupamos ou costumamos nos preocupar com o que eles vão comer, com o que eles vão vestir, se eles vão ter uma boa condução, se vão, enfim, o seu transporte, ser como que as coisas vão acontecer, ensiná-lo no uso dos bens, né? E é preciso sim, porque isso é mordomia. Sim. Então há necessidade de que nós entendamos e assim os ensinemos de que somos mordomos daquilo que o Senhor Deus nos legou. Né? O Senhor Deus estabeleceu o homem como o vice-regente de toda a criação e deu ao homem alguns mandatos. Portanto, e me refiro aqui a homem de modo genérico no caso, né? Esses mandatos foram recebidos pelos nossos primeiros pais lá no Éden e, sendo eles os nossos representantes, eles passaram a todos nós, passaram a toda a raça humana. Então, nessa perspectiva, a gente precisa compreender a questão da impulsividade, levando em conta o fato de que os nossos desejos, e aqui qualquer coincidência não é mera coincidência, porque nós encontramos hoje sim muitos adultos que se assemelham a crianças. Sim. E nós encontramos até algumas pessoas que demonstram uma notável falta de sabedoria quando interpretam mal o texto bíblico, aquele texto em que o Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que não tiverem o coração à semelhança de uma criança, de modo nenhum herdarão o reino do céu, e entendem que devam ser crianças. Mas o apóstolo Paulo, ele nos fala muito claramente que nós devemos ser como crianças, sim, para a maldade, mas devemos ser como homens maduros em relação à fé e em relação a tudo aquilo que vem como consequência. Então, há necessidade de que nós tratemos essa impulsividade em nós. Há necessidade de que nós tratemos essa impulsividade em nossos filhos, porque muitas vezes a impulsividade, na verdade, em essência, a impulsividade é o agir sem refletir. Sim. É o agir sem pensar. E isso promove uma ação completamente inconsequente, uma ação desprovida de sabedoria. Uma ação que vai pensar nas consequências depois que o caldo está derramado. Então aí sim vem a necessidade. E outra coisa, pessoas inconsequentes normalmente são pessoas extremamente dependentes. Então nós precisamos criar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos para que eles cresçam dependentes de Deus, não dependentes de nós ou dependentes de qualquer outra pessoa, até deles mesmos. Nós precisamos ensiná-los para que eles sejam dependentes de Deus. E como dependentes de Deus, eles terão como alvo, terão como
meta, terão como princípio a necessidade de agradar a Deus, de glorificar a Deus, pois foi para isso que foram criados, Amém. para glorificar o Senhor Deus. E o farão vivendo de acordo com o que preceitua a Escritura. Vontade de preceitos. Aquilo que preceitua a Escritura Sagrada. Então, que Deus possa nos capacitar a agir como pessoas prudentes, como servos fiéis, pessoas sábias, e assim ensinar nossos filhos sobre a prudência no dia a dia, e também nos capacitar a identificar a impulsividade, as paixões dos nossos filhos, e conseguir instruí-los da forma bíblica de lidar com elas e controlar esses desejos, controlar esses impulsos, para que cresçam e amadureçam de fato e se tornem pessoas prudentes para a glória do Senhor. Amém. E a graça da parte de Deus. Há provisões de graça sobre graça da parte de Deus para conosco, desejosos de assim o fazer, segundo aquilo que o Senhor Deus mesmo estabeleceu. Então a gente, mesmo que estejamos em uma situação extremamente difícil, mesmo que eventualmente venhamos a experimentar uma situação de extrema dificuldade, nós devemos nos lembrar do profeta Jeremias escrevendo as suas lamentações. Então ele faz ali uma pergunta de retórica que deve o tempo todo povoar nossas mentes, nossos corações. Acaso não há mais bálsamo em Gileade? Sim. A resposta de retórica é sim. Aquela pergunta de retórica, a resposta é sim. Deus continua sendo Deus. Deus continua assentado no seu trono. Deus continua governando. Deus continua provendo graça para o seu povo pactual. Portanto, a graça da parte do Senhor Deus para que nós, enquanto tratamos os nossos filhos, enquanto ensinamos os nossos filhos, também tratemos os nossos próprios pecados. Porque se há uma coisa que a mim, falo agora como pai, que muito me entristece, é quando eu vejo um pecado meu sendo realizado, sendo vivido por um de meus filhos. Acho que você não é o único, não. Que aperto que dá no coração. Porque, de fato, a minha herança, a herança que eu passei para os meus filhos foram o meu pecado e a morte por causa do pecado. Mas louvado seja Deus, porque a herança que Ele passou, a herança que Cristo passou, é Ele mesmo e a vida eterna. Então, isso é muito consolador. Isso consola meu coração, isso me deixa muito alegre, isso me deixa muito feliz. Portanto, eu fico extremamente desejoso e feliz de levar os meus filhos a este meu Senhor, ao Senhor Criador do céu e da terra. Amém. Que Ele nos capacite a fazer isso. Amém. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Amanhã não tem participação especial, porque amanhã não tem vídeo do IGTV. Amanhã tem live, às 20 horas, com o sorteio dos 2 livros. Esses 2 livros aqui. Para quem estiver presente na live. E a gente vai estar tratando sobre amor. Sorteio de livros eu faço questão de não participar. Eu não sortearia livro nenhum. Livros... Mas isso é repetido, a gente já tem esse. Não precisa ficar subindo livros. Livros. Eu gosto muito de livros. Então não perde amanhã. Se você está assistindo fora do tempo, vai ficar salva a live. E eu espero que seja ainda assim uma bênção para a vida de todos vocês. Amém.